Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Nós só vamos aproveitar essa harmonização para a gente já começar, né? Aproveitando um pouquinho todo esse sentimento, essa sensação de acolhimento que o nosso irmão proporcionou para a gente agora. Eu queria que a gente fechasse um pouquinho os olhos. Amparados pela espiritualidade amiga, que nos convidou a estarmos juntos aqui, juntos e juntas. Pedimos a Maria, nossa mãe, que se conosco. Pedimos a Mestre Ramatiz, que nos ilumine, nos auxilie em mais esse estudo. Pedimos a Mestre Jesus, que nos encaminhe para a ação, que nos movimente para a ação. Que essa nossa conversa fraterna toque o nosso coração e nos mobilize para sermos mais. Que Nossa Senhora nos ilumine, nos auxilie, nos dê a mão nas nossas dores, nos nossos anseios. Ela acolha cada um e cada uma, porque aqui na nossa comunidade toda dor importa. E irmanados nesse sentimento bom de amor e de paz, nós demos por aberta a nossa conversa fraterna de hoje. Que assim seja. Agora sim, né? Agora eu estou conseguindo enxergar vocês. Boa noite, de novo. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à Comunidade Espírita Ramatiz. Alguém que está vindo pela primeira vez à comunidade? Nossa, quanta gente! Bem-vindos, sintam-se acolhidos por nosso mestre Ramatiz, já que nós estamos na Semana Ramatiz. Então, vocês chegaram numa semana bem bacana. Nós estamos falando sobre Ramatiz ou sobre alguma de suas obras, né? Hoje, em especial, a gente vai falar sobre uma obra dele. E não é um tempo muito bacana para nós da comunidade celebrar Ramatiz, celebrar o seu legado, já que ele é o patrono da nossa casa, né? O mentor da nossa casa. Então, bem-vindos e bem-vindas à comunidade espírita Ramatiz, tá bom? E para todo mundo que já é de casa, também sejam bem-vindos. Como eu disse, essa semana tem um movimento bacana na nossa comunidade, que é a Semana Ramatiz, onde nós conversamos um pouquinho sobre o legado de Mestre Ramatiz, conversando um pouquinho sobre os escritos de Mestre Ramatiz, e hoje, em especial, a gente vai falar sobre a vida e missão de Maria de Nazaré sob a ótica de Ramatiz. O que Ramatiz deixou nos seus livros, deixou na sua obra, em especial uma obra que nós vamos trabalhar, falando um pouquinho sobre esse ser angélico, sobre essa mulher tão especial para a nossa vida, né? E qual a missão dela, qual o propósito dela. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Fazendo um movimento, eu acho que eu vou desligar essa luz aqui da frente para ver se fica melhor. Peraí, essa luz aqui do palco. Fazendo só um pouquinho uma retrospectiva, né? Ramatiz é o nosso mestre espiritual. Ele é proveniente do sistema estelar de Sírios. Ele fez um movimento, veio aqui para a Terra junto com inúmeros irmãos também há mais de 40 mil anos. E ele vem junto com um grupo de espíritos, né, para acompanhar esse nosso processo, para nos ajudar nesse nosso processo de evolução. Já que nós estamos na Terra, que é esse planeta escola, em que a cada dia a gente está aprendendo, né? Então, numa escola a gente vai aprendendo, vai passando de ano. Então, nós também somos convidados a caminhar, a fazer essa caminhada, e Mestre Ramatiz é um desses avatares, é um desses espíritos de luz que nos auxiliam, como tantos outros, né, que nos auxiliam nessa movimentação. E ele vem, desde então, contribuindo para a evolução e para essa conscientização crística da humanidade. Como nós precisamos da presença de Cristo, né, no nosso coração,
e nas nossas ações. Então, Ramatiz vem muito para nos ensinar e nos mobilizar para isso. E os propósitos de Ramatiz, eles nos mobilizam para essa aproximação crística, para uns valores espiritualistas, né? Para nos congregar enquanto irmãos. Todos e todas estamos aqui e somos irmãos e irmãs, e a gente precisa cada vez mais ter essa consciência. E Ramatiz nos convida a isso. E para um pouquinho para auxiliar, não sei se vai dar para vocês, se vocês estão conseguindo enxergar, eu coloquei nas obras de Hercílio Mais, que é um dos médiuns que faz essa psicografia de Ramatiz, ele aponta algumas encarnações físicas de Ramatiz. Então aqui eu só vou apontar algumas, porque tem uma em especial que vai nos ajudar nessa nossa conversa fraterna de hoje. Então, Ramatiz já esteve na antiga Lemúria, esteve na Atlântida, no Egito, na Grécia, né? Na Grécia ele foi Pitágoras de Samos, na Grécia no século IV a.C. ele foi Platão. Nos tempos de Jesus ele foi Filon de Alexandria. Então essa informação para a gente guarda, essa informação que ela é importante para essa nossa conversa de hoje. Depois no século IV depois de Cristo foi Ramatiz, que é um pouco esse ser que a gente compreende, entende hoje. E no século X depois de Cristo ele esteve na Indochina, também como um grande guru que fez também as orientações. Então, eu peguei um pouco dessas encarnações físicas de Ramatiz, porque e aqui um pouco a imagem pela qual Ramatiz foi imortalizado, eu quis trazer para vocês que essa imagem é uma pintura mediúnica, né? Através da médium de Norá Azevedo de Simas Enéas, lá na década de 50, e que foi presenteado ao médium que psicografa a maioria das obras de Ramatiz, né? Dentre outros médiuns, que é o Hercílio Mais. Então essa é a pintura mediúnica que a gente tem um pouco de como é esse espírito de luz. Só para nos ajudar de quem a gente está falando, né? Que espírito a gente está falando. E essa informação de que ele esteve nos tempos de Jesus, de que ele foi contemporâneo de Jesus naquela época, é importante porque hoje a base dessa nossa conversa fraterna vai ser a obra O Sublime Peregrino, né? Em uma das obras de Ramatiz, que é essa daqui, né? Tem algumas aqui, na livraria também tem mais, que nos auxiliam nesse entendimento de quem foi Ramatiz. E o que Ramatiz ele vem nos trazer com essa obra? Essa obra ele vai resultar da experiência direta de Ramatiz, né? No tempo de Jesus, ele foi à Palestina encontrar com o mestre e das informações etéricas para transmitir uma ideia mais nítida de quem é Jesus e de todos que estavam naquele momento com ele. Então, o Sublime Peregrino, ele nos conta com uma riqueza de detalhes do ser humano, dos seres que estavam ali, do ser crístico que é Jesus. Então, quem tem uma curiosidade de saber maiores detalhes, um pouco sobre essa continuidade, sobre o processo de Jesus, sobre a descida de Jesus à Terra, que não foi um processo fácil. Eu não vou dar nenhum spoiler, porque eu quero que depois vocês, né, tenham a curiosidade de buscar o livro. Então, nessa obra, ele vai apresentar a partir de perguntas e respostas. Não é uma obra romanceada, né? Então, a partir de perguntas e respostas, os médiuns fazem Ramatiz. Ele responde sobre temas da vida do Mestre Jesus, sobre o seu nascimento, sobre a sua infância, o lar, as brincadeiras, a sua família, a vida cotidiana, os aspectos do dia a dia e informações sobre a mãe de Jesus, sobre Maria de Nazaré, sua gestação, sua missão. E essa informação é dessa obra. Claro que Ramatiz vai falar em todas as suas obras um pouco sobre isso, mas essa obra em especial, ele traz 4 capítulos específicos sobre Maria. Ele traz Maria e sua missão na Terra, Maria e o período gestativo de Jesus, Maria e o nascimento de Jesus e Maria e os aspectos de seu lar. E eu, como um bom amigo de vocês, como é uma obra de perguntas e respostas, não tem uma sequência lógica, né? A gente não vai ter as perguntinhas fazendo uma sequência lógica. Aí eu falei, olha, eu vou ajudar os meus irmãos e vou elaborar tudo que eu falar aqui
Não sou eu que digo, é Ramatiz que diz através do Hercílio Mas. Então, eu elaborei uma conversa com vocês que vai contar de uma forma linear um pouco a trajetória de Maria, um pouco quem é essa mulher? Quem é essa mulher tão especial que foi escolhida pelo alto para ser a mãe do Redentor, a mãe do Salvador? Então, vou contar um pouquinho, né, a partir dessa obra, como Ramatiz apresenta. E ele apresenta, como eu disse para vocês, porque ele tem dois movimentos. Ele foi contemporâneo de Jesus e, claro, os registros, né, eternos que tem um pouco na espiritualidade, ele busca também todos esses registros para trazer essas informações para a gente hoje. O quão é importante essas informações? Pelo menos para mim, elas me trazem um alento muito grande. Elas me fortalecem na minha fé. Elas me fazem acreditar que eu estou no caminho certo. Onde eu estou é onde eu realmente devo estar. Então, à medida que eu li esse livro e a gente fez um estudo dele num grupo que nós temos aqui na comunidade, eu fui falando, gente, mas olha, ele passou por isso, ela passou por isso. Ixi, tantos irmãos nossos também passam por isso. Então ele mostra um pouco dessa humanidade, e é um pouco dessa humanidade que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então queria começar falando um pouquinho dos aspectos da vida de Maria de Nazaré, contando um pouquinho dessa história. Como eu disse para vocês, eu tentei criar uma cronologia para nos ajudar. E aí, para não me perder, eu também coloquei nos slides, que nosso tempo é rapidinho, então eu não queria deixar faltar informações. Claro que esse é o meu olhar. Cada um que for ler, né, a obra, cada um que for percebendo a obra, vão ter informações que vão tocar mais vocês. Então, o que me tocou, claro que tem muitas outras informações, mas o que me tocou um pouco eu vou trazer para vocês nessa nossa conversa. Então, Maria, ela é filha de Joaquim e de Ana. Seus pais desencarnaram quando ela tinha 15 anos, segundo Ramatiz vai nos contando, e ela foi acolhida pelos parentes do pai de Maria, pelos parentes de Joaquim, que é Simão e Eleazar. E uma das características do movimento de Maria na sua adolescência foi ela participar do grupo das Virgens de Sião, que era um grupo que existia no Templo de Jerusalém, em que elas estudavam, elas confeccionavam coisas, como eu coloquei ali, elas confeccionavam os mantos para os sacerdotes, ornamentos, ela tocava cítara e cantava os salmos de Davi com as demais jovens. Então, era como se fosse um grupo de jovens, né? E aí a gente até reforça o nosso grupo de jovens aqui da comunidade, que a gente está também convidando, né, os nossos adolescentes para participarem aqui toda terça-feira, a partir das 18h45, fazendo esse plus para vocês. Então, era como se fosse um grupo de jovens, e Maria permaneceu nesse grupo por aproximadamente 2 anos. E ela, a Ramatiz aponta que era uma jovem de raríssima beleza, né? Era um espírito dócil, um espírito terno, um espírito benevolente, né? E durante a sua juventude, Ramatiz aponta que ela não tinha problemas de rebeldia, aqueles problemas típicos dos adolescentes, dos jovens, né? Eu que sou professor, trabalho no dia a dia com eles, a gente sabe quais são as características típicas, né, dos nossos adolescentes, dos jovens, de querer se impor, de querer... Mas Maria não. Era resiliente, ela aprimorou nesse tempo o seu dom mediúnico. Olha que informação interessante para a gente de Maria, porque desde menina ela tinha visões espirituais. Desde cedo ela tinha visões espirituais. Ela reconhecia parentes, ela conversava com seus pais, que já haviam falecido, como eu disse para vocês, e em sonho, os pais de Maria diziam para ela que ela seria a rainha do mundo. E ela ficava sem entender o que é isso, né? Que mensagem é essa? O que é isso? Né? E aí Ramatiz fala assim, olha, como mediadora consagrada para um elevado anjo em missão junto aos homens. E ela ficava naquela dúvida, eu, né? Eu? Né? E na sua consciência física, ela desconhecia a sua
condição de entidade angélica. Como cada um e cada uma de nós hoje, né? Nós não temos as nossas memórias, né? De qual foi o nosso planejamento reencarnatório. Nós sabemos sim que a gente veio para fazer a diferença no mundo. Cada um e cada uma de nós estamos aqui para fazer a diferença no mundo, para ajudar esse mundo a avançar, né? E Maria não tinha essa consciência, né? E ela, um diferencial dela é que ela sempre tinha a visão de um anjo da guarda. Sempre ela tinha a visão desse anjo e que falava para ela, que acolhia, né? Que conversava com ela muitas das vezes. E naquele tempo ela chamava de anjo da guarda porque ele se assemelhava as oleografias dos anjos que a tradição hebraica tinha. Então, ela tinha aquela visão daquele anjo, claro que aquele anjo ia aparecer para ela, né, num formato, né, numa feição que ela reconhecesse. Então, ela tinha aquela visão daquele anjo que sempre estava acolhendo, sempre estava com ela. Então, essa é uma característica também importante. E aí, numa dessas visões, e Ramatiz fala, nossa, que bom que no texto ele coloca um trechinho que hoje a gente já sabe, né, com o advento do Espiritismo, né, com os nossos estudos, que era uma faculdade mediúnica que ela tinha, né, que ela não sabia o que era aquilo, né, ela não sabia se fazia parte da realidade dela ou não. Então, numa dessas visões, o seu anjo da guarda aconselha se casar com um homem viúvo e mais velho. Olha, gente, o anjo da guarda aconselhou ela a se casar com. E aí, quando José, que era viúvo e que era mais velho, a encontrou, né? Vamos por dizer assim, né? Porque ele era viúvo de Débora e era pai de 5 filhos menores: Matias, Cleofas, Eleazar, Jacó e Judas. Então, quando ele aparece na vida de Maria, ela aceita imediatamente. Ela já tinha aquele movimento de já estava informada que alguma coisa, que isso poderia acontecer. Então, por isso que ela aceita se casar com ele. E é tão engraçado que a gente sabe que Maria participa efetivamente do programa messiânico do Mestre Jesus, mas ela também, com o amor maternal dela, ela acolhe almas, né, que se ligaram no passado dela, como esses, né, Matias, Cleofas, para melhorar o seu padrão espiritual durante aquela encarnação. Para além do Mestre Jesus, para além dessa missão, né, Maria também, ela acolhe, porque ela estava ainda na adolescência, nos seus 14, 15, 16 anos, ela se casa, que era a idade que a maioria das meninas se casavam na época, então ela se casa já com essa responsabilidade de cuidar de 5 filhos, de 5 crianças, né? Olha, Maria já tinha essa responsabilidade. E após o casamento com José, ela cumpria seus deveres domésticos, aquela prole numerosa, as mães que estão aqui sabem como é, né? Como é os deveres de cuidar dos filhos, o quanto que requisita de energia para esse cuidado, né? Mas sempre com ternura, com paciência, com resignação, com humildade, que são características daquele espírito, que são as características daquele espírito, né? E naquele tempo, as mulheres, fora o conhecimento primário, para o entendimento razoável das coisas, elas eram destituídas muito da cultura geral, né? Então, naquele tempo, as mulheres não tinham como eu vou dizer para vocês, uma obrigação, ou não, eles não viam como importante as mulheres estudarem ou se formarem, fazerem aquela movimentação. Mas Maria, ela era muito considerada em Nazaré. Ela era muito considerada porque lembra que ela estava naquele grupo de jovens lá atrás, das Virgens de Sião? Então, ela sabia bordar muito bem, ela sabia costurar muito bem, ela tecia em tapetes, em cordas, de lã e cordas. Então, era um movimento que ela fazia e ela era reconhecida por isso lá em Nazaré. Então, essa é uma informação bacana. Vivia num lar pobre, vivia num lar honesto. A Matiz pontua muito isso. O lar era paupérrimo, mas era muito honesto. E aí, uma curiosidade que eu trouxe para esse tempo de Maria, né, antes da chegada do Mestre Jesus,
que mesmo com todo esse amor incondicional, mesmo com toda essa movimentação, essa pureza que Maria tinha, ela não se livrou da inveja, do egoísmo, da intriga, da mesquinharia, porque também existia em Nazaré almas de quilate inferior. Assim como existem hoje, né, na nossa sociedade, né? E lá também existia. Não é porque o mestre ia nascer lá que essas coisas lá existiam. E eles viviam também rodeados com isso, com inveja, com mesquinharia, porque naquele tempo, assim como nós hoje, como nós somos uma escola, ainda estamos no planeta Terra, eles ainda estavam impregnados da gangue inferior das paixões e dos interesses mesquinhos do mundo. A gente está caminhando, né, meus irmãos? A gente está dando passos, estamos caminhando para a nossa melhoria, estamos caminhando para a angelitude, né? Mas ainda falta muito, a gente ainda falta muito. Eu falo por mim, né? Não vou falar por vocês, não, vou falar por mim. Ainda falta muito, muito, mais muito. Porque a gente ainda está na ganga das paixões inferiores, na ganga dos instintos. Ainda temos guerra, ainda temos inveja, né? Mas uma coisa que era bacana das características daquele espírito era que a paciência, a doçura, o sorriso angélico de Maria desarmava os mais capciosos e renitentes. Ela desarmava. Pensa que o melhor que a gente tem para oferecer, a gente consegue desarmar isso, né? Quando alguém traz algo que não é tão bacana e eu ofereço amor, eu ofereço acolhimento, eu desarmo. Era o que Maria fazia naquele tempo. E aí, passando um pouquinho dessas curiosidades sobre a casa de Maria, como ela formou a família, a gente vai entrando um pouquinho para essa fase de Maria como mãe do Mestre Jesus. E o que eu escolhi para vocês para trazer dessa fase, como eu falei para vocês, os capítulos eles estão todos juntos, então tem informações e muitas perguntas, mas eu escolhi essa parte um pouco para vocês para falar que Maria foi escolhida pelo alto para ser a mãe de Jesus, porque, como nós vimos já antes, ela era um espírito de absoluta humildade, era um espírito terno, e era um espírito resignado. Ela possuía virtudes excelsas, oriundas do seu elevado grau espiritual. Claro que era um espírito elevadíssimo, né? Elevadíssimo. E ela seria a mãe ideal, amorosa, paciente, sem as exigências despóticas de seus caprichos pessoais. E Ramatiz coloca assim, olha, embora Jesus fosse um espírito sideralmente emancipado e impermeável de qualquer sugestão alheia, capaz de desviá-lo do seu compromisso messiânico, é evidente que ele poderia ser afetado na sua infância por uma influência maternal viril, dominadora, egocêntrica. Então, Ramatiz também pontua que a escolha de Maria também tem muito a ver por ela não ter essas características. Ela era justamente o contrário disso. Ela era amorosa, ela era cuidadosa, né? E não ia, claro, prejudicar esse plano reencarnatório. E graças a essa natureza mediúnica de Maria, que ainda estava ativada, né? Estava atuante, a gente vai ver daqui a pouquinho que vai ter um momento que ela vai diminuir um pouquinho, diminui um pouquinho essa natureza mediúnica, ela recebeu inúmeros avisos, né? Inúmeros avisos acerca da estirpe angélica de seu filho. Ela recebeu, olha, no planejamentozinho, você vai ser a mãe, né, do Messias, enfim, fica a dica, hashtag fica a dica. Então tiveram muitos avisos para Maria. Mas por conta das obrigações cotidianas dela, junto a essa família numerosa, né, ela pouco a pouco ela foi esquecendo, né? Foi passando um pouco do véu do esquecimento, e mais para frente a gente vai ver mais um pouquinho isso, para que ela pudesse viver na inteireza aquela situação.
que é muitas das vezes o que a gente precisa hoje, né, meus irmãos? Nós estarmos inteiros na situação. Às vezes tem tanta coisa que nos desfoca, é o celular. E às vezes a gente só está precisando olhar para as pessoas que estão ali dentro da nossa casa e estar inteiro, disponível. Então, um pouco a dica nesse momento era para que ela estivesse inteira naquela situação, presente naquela situação, naquela nova situação. E aí, com relação ao movimento de Maria durante, né, a sua gestação, ela foi um parturiente feliz, né? Ela vivia um mar de sonhos e emoções celestiais provindas tanto do Espírito de Jesus, aquele Espírito, né, incrível, como da presença dos anjos que assistiam, claro, que tinha toda uma proteção, mas era uma proteção extra, imensa, porque tem o poder, tem o outro lado que não queria que esse nascimento acontecesse. Então, Maria também tinha toda uma equipe de proteção para que ela pudesse seguir com a gestação, né? E José ouvia essas revelações da sua esposa, ele era um homem muito mais cético, muito mais prático, né? Ramatiz fala que ele era mais sisudo, né? Um homem mais sisudo, um homem muito mais do trabalho, e ele ouvia Maria falando que o filho ia ter um futuro glorioso, né? E ele disfarçava, nós não somos merecedores disso. É coisas de mãe, coisas de mulher grávida, né? Coisas de mulher que já está sonhando e que é uma fase tão bonita para as mães que estão aqui. Eu estou imaginando, quando eu li o livro, eu fui pensando assim, é uma fase tão gloriosa que é um pouco isso, né? Todo desejo bom a gente quer naquele momento, né? Vocês querem naquele momento. E ela viveu os fenômenos próprios das parturientes. Essa é uma informação bacana. Olha, ela teve incômodo respiratório, ela teve fadiga, ela teve desejos excêntricos. Então, o Ramatiz um pouco conta essa movimentação também. José teve que ir lá pegar uma fruta diferenciada que Maria queria em determinado momento, porque ela também, assim como todas as gestantes, ela também teve desejos, né, excêntricos. E já chegando um pouquinho nesse movimento do nascimento do Mestre Jesus, ele aconteceu sem qualquer anomalias, né? Tudo ocorrendo num ambiente de pobreza franciscana, como a gente já sabe, como a gente já escutou. Ele nasceu num ambiente próximo aos animais. Nessa noite, todos que moravam próximos de onde nasceu Jesus sentiam uma emoção diferente. Tem algo diferente no ar. Ramatiz falava um pouco, que as pessoas falavam, tem algo diferente no ar, tem uma esperança diferente. E a gente precisa tanto esperançar hoje, né, meus irmãos? Não esperançar de esperar, de, deixa as coisas acontecerem. Não, de esperançar, de movimentar a esperança, de fazer acontecer. Então, eles sentiam isso. Quem estava ali perto, né, a comunidade sentia muito isso. E a natureza sublime de Jesus, claro, né? E as hostes amigas, as hostes espirituais amigas, irradiavam toda essa luz angélica sobre sobre a atmosfera terrestre, né? Despertando sentimentos de confraternização, de convergência mental para os ideais superiores. E eu sinto muito isso, quando eu li e veio na memória, e eu não sei, queria compartilhar com vocês, nessa época de Natal. Eu acho que a época do Natal é uma época em que a gente está muito nesse sentimento da fraternidade, nesse sentimento da convergência. É a época desse simbolicamente do nascimento do Mestre Jesus, do Menino Deus. Então, nessa época eu imagino que seja muito isso, essa sensação de que, olha, tá difícil, tá pesado, mas parece que nessa época a gente consegue vibrar mais o bem, vibrar mais positivo, vibrar mais o amor, esperançar mais. O ano está terminando, então parece que um ciclo recomeça e recomeça também os nossos desejos de fazer a diferença, de fazer melhor, de recomeçar. Aquela academia que eu não fiz, vou tentar fazer. Aquela comida saudável que eu não vou, aquela terapia que eu vou fazer, vou buscar ajuda. Então, eu acho que é um pouco isso. E nesse dia, Ramatiz fala que Maria adormeceu num transe feliz,
pois ela viveu a plenitude dessas ocorrências venturosas. A plenitude, né, de ser mãe do nosso Salvador. Claro que tem mais outras informações, né, com mais riquezas de detalhes, mas por conta do tempo, estou olhando ali, depois vocês vão conseguir ler mais no livro, né? O livro tem mais informações, mas a base, a síntese é essa. Ela teve uma gestação como mulher, como todas vocês, mulheres que geraram, né, filhos. Ela teve essa mesma movimentação. E no dia do nascimento do Mestre Jesus, ela estava na sua forma mais plena, na sua forma mais bonita, mais leve, né? Apesar de toda aquela pobreza que rodeava, da falta de muita coisa, mas o que sobrava naquele espaço era amor. A Matiz também reforça isso. Sobrava muito amor. É Maria e o seu lar. Então a gente já vai caminhando um pouquinho. Falando de Maria no lar já com o Mestre Jesus, nesse tempo, eu falei ali atrás também que ela já estava começando, o véu do esquecimento estava começando a ser passado, e Ramatiz vai mostrando para a gente que nesse tempo, após o nascimento do Mestre Jesus, o alto já vai suspendendo um pouco as visões mediúnicas de Maria e dos seus familiares, para que pudessem diminuir alguma superexcitação, né? Pensa, nossa, eu sou a mãe do Salvador, poderia mesmo atrapalhar algum processo, né? Vamos imaginar assim, porque essa superexcitação poderia, de alguma forma, perturbar a vida do menino Jesus. Então, a espiritualidade muito sábia, não só isso, né? Mas também eu acho para que eles pudessem viver na rotina da família, para que eles pudessem experienciar a família, né? Para que eles pudessem viver a rotina da família. Então, assim a vida de Maria e José ingressou no ritmo de uma existência prosaica, assim como todas as famílias, né, judaicas da época, nada transparecendo a princípio de que eles eram responsáveis pela vida de um anjo excelso, né, do mais alto grau de angelitude, com carne humana, né? Então, vamos nos movimentar aqui como uma família normal, com seus sabores e dissabores, que é um pouco isso que Ramatiz conta. E quando Jesus completou 10 anos, segundo Ramatiz, ele conta que Maria já era responsável por uma prole numerosa. Para além daqueles filhos sobreviventes do primeiro casamento, então ainda tinham mais: Efraim, José, Elizabeth, Andréia, Ana e Tiago. Pensa que já tinham muitos irmãos, já tinham uma prole numerosa para cuidar. E a sua vida doméstica era de muito trabalho, né? Pensando que ela tinha essa família grande, com todos colaborando na fabricação de doces, na plantação modesta de legumes, de hortaliças, na secagem do trigo. Então, todos colaboravam, se movimentavam de acordo com o que era permitido, se fazia naquela região. Então, um pouquinho, alguma característica do que eles faziam, qual era o trabalho, né? E eu peguei essas características de Jesus, que eu achei muito, muito interessante quando o Ramatiz vai contando, né? O menino Jesus era sempre serviçal, sempre atencioso, principalmente com os velhos e doentes. Ele sempre ficava ali no poço, auxiliando, né? Eu fico imaginando essa cena, né, daquela criança que está ali sempre predisposta a ajudar, a auxiliar. Então ele ficava lá no poço, enchia o cântaro dos mais velhos, às vezes carregava, lavava jarras, mitigava a sede dos cães. Eu penso naquela criança que olha para os animais e tem uma afinidade, tem um amor. E hoje a gente tem tantas crianças, né, que têm essa movimentação, esse desejo, que você vê assim, nossa, eu não ensinei essa criança e ela tem esse amor imenso pelos animais e mobiliza. E ele, às vezes, tudo terminava inesperado, os banhos de água com outros meninos, retornava para casa brincalhão, depois de ajudar todo mundo na fonte. Uma criança fazendo os movimentos de uma criança normal e feliz, né? E a sua índole contemplativa, esse é um outro lado para as mães preocupadas com os filhos quando eles vão fazer as coisas. Olha o que o Mestre Jesus fazia. Ele
penetrava nos bosques por diversas vezes Maria o encontrou curvado sobre uma serpentinha ali, ele estava lá, curvadinho, conversando, né? Ou afagando o filhote de uma fera, né? A fera estava passando lá no bosque, ele lá afagando o filhote, né? Então, Jesus envolvia os animais ferozes e répteis venenosos em sua aura de meiguice e amor. Mas pensa para uma mãe ver isso, né? O filho lá com um réptil venenoso, ou afagando uma fera. Eu acho que a primeira, eu fico imaginando assim, menino, vem para cá, sai daí. Coisas que mães cuidadosas e amorosas fazem, né? Então imagino Maria também fazendo isso. E isso também exigia, além da mãe cuidadora, exigia uma atenção constante da espiritualidade, dos amigos siderais. Então a espiritualidade estava sempre ali, também na movimentação, né? Protegendo o Mestre Jesus para que ele não se expusesse tanto no mundo físico, mas sabia-se que provavelmente, né, possivelmente, nada iria acontecer com ele, né? Justamente por conta da sua aura angélica que fazia esses movimentos com muito cuidado. Nós não temos esse movimento, isso é somente para os anjos, né? Para os anjos muito evoluídos, muito excelsos. E Jesus, já caminhando para a gente ir terminando, Jesus tinha 23 anos quando José faleceu de um problema cardíaco. Nessa oportunidade, Maria assumiu o lar e organizou a família para superar aquele momento difícil. Então, toda a linhagem, os filhos de Maria, José tinha 20 anos e Tiago, eles continuaram na carpintaria. Efraim, com 22 anos, era um negociante. André auxiliava nos interpostos lá em Nazaré. Ana e Elizabeth ajudavam nos bordados. E os outros enteados, né, filhos de José, eles eram imensamente gratos a Maria. Imensamente gratos pelo acolhimento, por tê-los amparado naquele momento. E caminhando um pouquinho, já para falar da movimentação de Maria e Jesus. Então, quando Jesus... Deixa eu ver se vai funcionar. Ok. Quando Jesus deixou a família para... Deixa eu pegar aqui um outro. Senão vai no gogó mesmo, gente. Então, quando Jesus deixou a família para peregrinar, para fazer o processo dele também, né? Ele tinha um processo, um movimento para fazer, através das estradas da Judéia e de outros lugares próximos. Nesse momento, também Maria esqueceu desses resquícios de lembrança que podiam avivar a crença dele ser missionário. Como para a mãe isso é doído, né? Ela tem essa lembrança viva de que ele tinha uma missão muito grande e que essa missão tinha vários desdobramentos, né? Vários desdobramentos. E aí depois ela soube que Jesus chefiava um grupo de discípulos que era constituído por pescadores, por camponeses, por homens do povo e por algumas mulheres, né? Olha que coisa boa. E ela se sentiu tranquila em ver o seu filho devotando essa tarefa pacífica de rabi itinerante, participando da inspiração religiosa do seu povo, e ela se sentiu muito grata ao Senhor por isso. A Matiz aponta muito isso. Mas à medida em que se aproximava o término da missão de Jesus, né, embora ela ignorasse isso, né, em vigília, uma estranha melancolia e um esquisito sofrimento lhe invadia a alma. Coisas de mãe, né? Dessas sensações, né? De alegria. Não, menino, hoje fica em casa, não vai. Então Maria, nesse momento, ela começou a ter uma melancolia muito grande e um sofrimento. E já na cruz, né? O Mestre Jesus, quando ele, humilde e dócil, aceitou o seu destino, né? Sem mover os lábios, na mais silenciosa queixa, Maria então pôde reconhecer ali, no sacrifício da cruz, o Messias, o Salvador dos homens. Então a gente caminha um pouco para essa movimentação. A gente lembra, nós lembramos um pouquinho que naquela época da cruz, Jesus aponta Maria
para João Evangelista e fala assim: filho, eis aí sua mãe. E fala para Maria: mãe, eis aí o seu filho. Naquele momento, Jesus falava desse amor universal. Jesus reforçava naquele gesto do amor universal. Todos somos irmãos, todos estamos nessa movimentação juntos. E aí, Maria já idosa, ela foi com João Evangelista para Éfeso, onde ela trabalhou muito. Eles foram para uma choupana lá no alto, e João, ele tinha todo um trabalho na igreja de Éfeso, né? Maria, na grande maioria das vezes, ela ficava sozinha naquele espaço e ela atendia as criaturas, né? Ela transmitia os sentimentos de ternura e amor, os tristes, os desamparados, os doentes, os esperançosos da presença espiritual do amado Mestre, a buscavam. E ela estava lá disponível para auxiliar, para servir. E entre os seguidores do Cristo Jesus, no meio dos seguidores do Cristo Jesus, a Ramatiz conta que certo dia ela descansou e nesse momento ela se liberta dessa matéria opressiva, né? Que é esse nosso escafandro, né? Esse nosso corpo físico. Então, Ramatiz, e se a gente faz link com outras histórias, né? A gente sabe, né, de várias outras histórias que contam um pouquinho mais sobre como foi esse movimento. O próprio Mestre Jesus, né, veio buscá-la, né? Ele veio acolhê-la, veio fazer essa movimentação com Maria. E o trabalho da nossa irmã, a gente sabe que quando a gente desencarna, nós acreditamos muito nisso, né? Que a missão de Maria, ela não termina com o desencarne, né? Ela não termina. Eu não vou pegar no Ramatiz, porque nessa obra ele não fala, mas a missão de Maria, né, o trabalho da Mãe Santíssima, ela intensificou na medida que ela, né, desencarna, né? A gente vai encontrá-la e aí a gente vai ver lá no Memórias de um Suicida, quem já leu, né? Camilo Castelo Branco vai contar que a gente vai encontrar Maria no comando da Legião das Servas de Maria, né? Que reúne espíritos devotados à assistência dos suicidas. Então, que ela faz toda essa, como mãe amorosa que é, como esse espírito amoroso e acolhedor, ela continua o trabalho, ela continua essa movimentação de acolher com amor, com resignação, e faz isso muito bem até hoje, né? Junto com toda a sua equipe, né? Então, queria contar um pouquinho essa base que Ramatiz nos mostra dessa figura humana, né? Falar da humanidade de Maria, falar da humanidade de Jesus, é também falar da nossa humanidade. É também falar de que somos centelhas divinas também. E que cada um e cada uma de nós está aqui, né, com um propósito. Maria tinha um grande propósito dela e nós também temos o nosso. Então esse também é um convite, né, da gente mobilizar esse esforço para que a gente possa ser nossa melhor versão, para que a gente possa atuar no mundo da forma mais poderosa e amorosa. Claro, né? E aí a gente vai se apegar nos ensinamentos do Mestre Jesus. A gente vai pegar no Evangelho, que ele não é só um ensinamento, ele é prática quando a gente coloca no nosso dia a dia, assim como Maria de Nazaré fez. Então, que a gente possa se espelhar nessa mulher. E aí eu convido vocês, né, para a leitura da obra do Sublime Peregrino. Nós temos aqui na livraria, quem sentir curioso para conhecer esses aspectos da vida do Mestre Jesus, conhecer mais sobre Maria. E também eu escolhi esse livro, Ramatismo, a Proposta de Luz, porque é um compêndio de todas as obras que Hercílio Mais psicografa. Então você vai ter um capítulo de praticamente todas as obras. Então você tendo tendo esse livro, fazendo a leitura desse livro, você vai ter um capítulo e vai entender um pouquinho sobre o pensamento de Ramatiz, sobre como ele pensa sobre as coisas, né, sobre a vida, sobre o mundo. Então fica o convite
para que a gente possa ampliar o nosso olhar. E essa semana de Ramatiz também para isso, né? Para a gente agradecer e reverenciar Ramatiz, o nosso mestre, por nos auxiliar. Todo esse conhecimento provém muito para nos colocar como humanos e para nos colocar como detentores do conhecimento para fazer a diferença no mundo, assim como Maria de Nazaré fez. E assim como ela faz, ela não parou, ela continua fazendo. Tá bom? Então, eu queria finalizar, já caminhando para a nossa vibração final, essa oração de Ramatiz eu queria fazer com vocês, para a gente já ir nos mobilizando para a nossa vibração final. Do ponto de luz na mente de Deus, flua luz à mente dos homens, desça luz à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações dos homens, volte Cristo à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, guie o propósito das pequenas vontades dos homens, o propósito a que os mestres conhecem e servem. No centro, a que chamamos a raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz, e mure-se a porta onde mora o mal, que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano de Deus na Terra. Então, nessa energia, a gente pode se sentar bem confortável. Nessa energia que Mestre Ramatiz derrama agora aqui, de uma luz azul muito doce, de uma luz crística também. A gente acolhe com amorosidade e a gente agradece a Maria, nossa mãe, por ser um exemplo de amor, por ser um exemplo de resignação, por ser um exemplo de cuidado. E pedimos, Pai, que a gente possa, a partir da experiência humana e da experiência divina de Maria, que a gente possa seguir amorosamente a nossa caminhada, que a gente possa seguir com os pés no chão, presentes no presente, conhecedores do seu amor, porque o Senhor não nos abandona. E que bom é saber que temos esses exemplos amorosos e cuidadosos junto conosco, que nos mobilizam para que possamos ser mais, para que possamos ser luz, para que possamos ser amor, para que possamos ser poder. Todas as coisas na terra passam, os dias de dificuldade passarão, passarão também os dias de amargura e solidão, as dores e as lágrimas passarão, as frustrações que nos fazem chorar um dia passarão, a saudade do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai a sossobrar,
diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com um olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro e que um dia também passará. Ele sabe que a terra chegará a um porto seguro porque essa é a sua destinação. Assim, meus irmãos, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. E nessa certeza de que tudo passa, da suficiência de Deus, a gente reza uma Ave Maria, certos de que Maria, nossa mãe, está conosco, nos abençoando e nos guiando, hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja.